Som. Boa noite, igreja, que a paz esteja com todos, amém? Amém. Aproveitar que você está de pé, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Enquanto você abre e enquanto a gente faz a leitura, eu vou pedir uma gentileza, já querendo incomodar um pouquinho. Queria um pedestal aqui à minha direita para eu poder posicionar o microfone depois, se for possível. Pregador desajeitado, é muito papel, muita coisa. Se não tiver o pedestal, eu me enrolo todo. Mas a gente vai começar a ler Atos capítulo 16, no verso 11, e vamos até o 26. Atos 11 ao 26. Obrigado. Atos capítulo de número 16, versículo 11. Na minha Bíblia diz o seguinte: Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direção a Samotrácia. No dia seguinte, Neápolis e dali Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E, assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender ou entender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai, e nos constrangeu a isso. Verso 16, aconteceu que, indo nós para o lugar da oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. E, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, indignado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele saiu na mesma hora. E vendo os seus senhores, que lhes se desfizera a esperança de lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, e na presença das autoridades levaram aos pretores e disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber e nem praticar, porque somos romanos. E levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. E, de repente, sobreveio um grande terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se todas as cadeias. Amém? Você pode sentar em nome do Senhor Jesus. Dizer que estou bastante feliz de estar voltando aqui. Tive aqui uma primeira vez. Acredito que não falei muita besteira, né? Senão não teria voltado. Mas quero agradecer a liderança da igreja. Obrigado, meu irmão. Todos os irmãos pelo carinho, os amigos que eu tenho aqui, né? Eu já recebi uma mensagem que eu vou ter que passar lá na barraca do X-Tudo. Parece que o Padinho está lá, vou dar um abraço nele também. E para mim é muito bom estar aqui. Minha esposa não veio comigo, né? Eu sou casado, minha esposa se chama Andresa, tenho 2 criancinhas pequenas. E justamente por isso ela decidiu ficar lá, porque eles não param, eles estariam aqui
correndo de um lado para o outro, e ela não ia conseguir ouvir a palavra também, então ela ficou em casa, mas a gente traz um abraço da nossa família. Muito feliz com a questão do evento em si, né? Um evento voltado para missões, algo que pelo menos eu vejo pouco nos dias de hoje, e para mim vai ser um prazer enorme falar desse texto. Apenas para situar os irmãos no espaço-tempo, sempre falo que a gente não pode cair de paraquedas em um texto. Por que Paulo está junto com Silas? Ele não andava junto com Barnabé? Por que eles vão para Filipos, se Paulo queria pregar na Ásia? Como é que as coisas acontecem? Como é que a gente chega até o texto que nós estamos? A gente está falando, pessoal, da segunda viagem missionária de Paulo. Já havia acontecido uma primeira, né, onde Paulo e Barnabé são chamados em Atos capítulo 13, eles estavam na igreja de Antioquia, quando o próprio Espírito Santo bradou dizendo: separa esses dois para a obra que vos tenho chamado. Eles fazem a primeira viagem missionária, só que existe um problema nessa primeira viagem. Qual é o problema? O problema tem nome e sobrenome. O nome do problema é João e o sobrenome é Marcos. O que João Marcos faz? Abandona Paulo e Barnabé no meio da viagem. Eles dão seguimento à viagem, cumprem o que tem que cumprir. Atos 15, vão a Jerusalém, passam um relatório para os apóstolos e começam a planejar a segunda viagem. Quando eles estão planejando a segunda viagem, Barnabé fala, vamos, Paulo fala, vamos, e vamos levar João Marcos. Paulo fala, João Marcos, aquele que abandonou a gente, Barnabé vamos levar o menino. Paulo, não vamos levar o menino. Vamos levar, não vamos levar. Por causa de João Marcos, eles se separam então. Barnabé pega João Marcos, parte para Chipre, e Paulo se associa com Silas, que era judeu igual ele e romano igual ele. Nessa segunda viagem missionária, Paulo tinha um plano, que eu vou chamar de plano A. Assim como foi falado pela nossa missionária aqui, né? Quem de nós pode garantir que os nossos planos vão acontecer? Quem de nós pode garantir que o nosso planejamento, de fato, vai se cumprir? No caso de Paulo, ele tinha vontade de pregar o evangelho na Ásia, só que ele foi impedido 2 vezes. Você pode se perguntar, quem será que impediu? Satanás? Não. Quem será que impediu? Os judeus? Não. Quem será que impediu? O próprio Espírito Santo, numa primeira ocasião, e o Espírito de Jesus Cristo fecharam as portas para que Paulo pregasse o evangelho na Ásia. Lucas, relatando aqui em Atos, diz que ele foi impedido pelo próprio Deus de cumprir aquilo que ele estava planejando. Então, tudo isso que nós acabamos de ler, a conversão de Lídia, a libertação daquela jovem, mais para frente, a conversão do carcereiro, são frutos de uma porta fechada. Resumindo, trocando em miúdos, Deus fechou a porta para Paulo. Trazendo para os nossos dias, e quando Deus fecha as nossas portas? E quando Deus te impede de fazer aquilo que você quer fazer? E quando Deus diz não para o teu projeto? E quando Deus inviabiliza os teus planos? O que é que você faz? Murmura? O que é que você faz? Reclama? O que é que você faz? Abandona o barco, chuta o pau da barraca, desiste de tudo? Às vezes, Deus precisa se utilizar de uma frustração para que você entenda a visão que Ele quer passar para você. Foi exatamente isso que aconteceu com Paulo. Depois da frustração, vem a visão. Acontece que o plano A de Paulo não era o plano A de Deus. E aí Deus teve que parar Paulo. Porque sempre que a nossa vontade for uma e a vontade de Deus for outra, tenha certeza, Ele vai parar a gente para que a vontade dEle seja estabelecida. Sempre que o nosso plano for para a direita e o plano dEle for para a esquerda, Ele vai fechar as nossas portas para que a gente entenda a visão do alto e se alinhe a ela. Não são os céus que têm que se adequar aos nossos planos. Somos nós que temos que nos adequar à visão que vem do alto. Eu entendo que a agenda da igreja é estabelecida pelo Senhor. Nós podemos até fazer planos, e é bom que a gente faça plano, mas no final, eles precisam ser chancelados e carimbados por Deus. Ainda antes de igreja existir, Deus sempre se apresentou como aquele
que dá direção para seu povo. Quando ele chama Abraão, o que ele fala? Abraão, sai da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Já nos dias de Isaac, Deus fala, não desce para o Egito, fica em Gerar. Nos dias de Moisés, ele fala, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Moisés morre, Josué assume. O que Deus fala para Josué? Atravessa esse Jordão. Nos dias de Elias, vai para o ribeiro de Querite, agora vai para Sarepta de Sidom, porque eu já ordenei uma viúva que vai te sustentar lá. Nos dias de Jesus, o próprio Cristo, como o nosso cantor disse aqui, foi levado, conduzido ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado. O Cristo ressurreto disse o que para a igreja? Fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E o que é que Deus fala para Paulo? Passa a Macedônia. Ainda que a gente trace planos, a última palavra ainda vem do Senhor. Isso me deixa curioso, porque se nós entendemos que quem direciona a igreja são os céus, por que é que existem tantas igrejas se movendo independente da visão celestial? Porque existem tantas igrejas substituindo o direcionamento de Deus por dados, por números, projeção de crescimento, técnicas de marketing, psicologia, coaching. Por que é que a gente está abandonando a voz que vem de cima? E a gente tem guiado as nossas atitudes pelos cálculos aqui de baixo. Por que é que a gente tem tomado as decisões baseados em gráficos, em números, em copiar o que dá certo lá fora, quando na verdade existe um Deus que nunca deixou de dar direcionamento para o seu povo? Quando no final das contas Ele fala por meio de visão, por meio de sonho, por meio da palavra. E Ele tem prazer em direcionar a gente. E a gente fica tão perdido para onde eu vou, para cá, para lá, para a direita e para a esquerda, que é um conselho. Dobra o teu joelho, fecha a porta do seu quarto, assim como Ele direcionou todo esse povo que eu citei aqui, Ele vai direcionar você também. E no dia em que você começar a se mover, guiado pelos céus, tenha certeza, o mesmo céu que te direciona também te garante aonde Ele mandar você ir. Os céus não nos mandam em uma missão onde nós seremos abandonados, desprovisionados. Não, negativo. Quando Ele manda a gente para uma certa direção, Ele já tem preparado tudo aquilo que vai acontecer com a gente lá. É interessante que Lucas registra o que Paulo fala em Atos 16:10. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo, ou seja, entendendo que Deus havia nos chamado para lhes anunciar o Evangelho. Paulo, então, abandona o seu plano de ir para a Ásia e simplesmente obedece à voz de Deus que estava direcionando ele para a outra direção, direcionando Paulo para a Macedônia. Se você entende até aqui, por favor, diga amém. Amém. Glória a Deus. E aí, depois disso, é o texto que nós começamos a ler. Fizemos, acontecemos e fomos e Samotrace e Neápolis e pisamos em Filipos. Por que é que Filipos foi escolhida? Pela comida? Não. Pela cultura? Não. Pelos pontos turísticos? Não. Filipos foi escolhida porque era uma província romana. Paulo era romano, Silas era romano, eles tinham direitos garantidos pela lei romana. Então, estar em Filipos era como estar em Roma. Eles gozariam
de todos os benefícios de sua cidadania romana. E você sabe muito bem que desde a primeira viagem missionária de Paulo, ele tinha uma estratégia de missão. Qual era a estratégia de Paulo? Ele procurava uma sinagoga. Toda cidade que ele chegava, ele caçava uma sinagoga, para que naquela sinagoga ele começasse a disputar, a argumentar com os judeus, para provar que Jesus era o Cristo prometido no Antigo Testamento, e assim, então, começar o seu trabalho de evangelismo. Só que em Filipos ele não acha uma sinagoga, e aí no sábado ele se retira porque ele vê que parecia que tinha um lugarzinho de oração próximo do rio, e algumas mulheres faziam parte desse, vou chamar de círculo de oração. Algumas mulheres faziam parte desse círculo de oração, que se reunia às margens do rio, e dentre essas mulheres, uma mulher é citada em destaque. Que mulher é essa? É Lídia. A Bíblia diz que ela era natural de Tiatira, vendedora de púrpura e temente a Deus, e escutava o que Paulo e a sua comitiva tinham para dizer. Agora é interessante notar que Lídia, ainda que fosse frequentadora de oração, Lídia, ainda que fosse temente a Deus, não tinha o coração aberto para a verdade salvífica do Evangelho. Porque Lucas diz aqui no versículo de número 14, que Deus então teve que abrir o coração de Lídia para atender às coisas que Paulo dizia. Preste bastante atenção numa coisa: é muito possível a gente ser religioso e não ser convertido, porque é exatamente isso que Lídia era. Ela era religiosa, ela tinha práticas religiosas, temia a Deus, participava de oração, mas ela não era convertida. O que Paulo está dizendo para nós, o que a Bíblia está dizendo para nós, o que Lucas está dizendo para nós, é que se não houver uma operação sobrenatural do Espírito Santo, não existe conversão verdadeira. Se não houver a mão de Deus transformando o coração corrompido do homem, não há novo nascimento, porque a nossa salvação é obra de Deus. A nossa salvação é produto direto da interferência divina. A Bíblia deixa muito claro que o coração do homem é corrompido, pecador e contaminado, 100% depravado pelo pecado. Em 1 Coríntios capítulo 2, Paulo diz assim: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque são loucura, e ele não consegue entendê-las. Qualquer projeto missionário, qualquer evangelismo e qualquer pregação que se apoiar unicamente na capacidade humana do pregador para converter alguém, vai ser frustrada, vai ser mal sucedida. Sabe qual vai ser o número de convertidos? 0. Porque o homem natural não quer Deus. O homem natural não deseja as coisas de Deus. Ainda que o Evangelho seja simples de entender, ele é difícil de engolir. E a nossa natureza não deseja a luz desse Evangelho. E se você está aqui hoje, e se você glorifica a Deus hoje, e se você tem o Espírito Santo dentro de você hoje, foi porque em algum momento Deus abriu o seu coração. Não foi o pastor que estava pregando, não foi o louvor que estava louvando, não foi a igreja, não! Foi a própria mão de Deus arrancando um coração de pedra e colocando um coração de carne e soprando dentro de você o Espírito. Nenhuma técnica é suficiente, nenhum argumento é suficiente, nenhuma prova arqueológica é suficiente para converter o coração do homem. Só a mão de Deus, somente o Criador consegue. Em 2 Coríntios capítulo 4, Paulo faz uma semelhança, ele faz um paralelo entre a conversão de um pecador e Gênesis capítulo 1, versículo 1.
1 e 2, onde Paulo fala assim: se o nosso evangelho está escurecido, está encoberto, é porque o Deus desse século cegou o entendimento de muitos, para que o brilho do evangelho, a luz do evangelho não resplandeça sobre o coração deles. E aí você vê que somos naturalmente, essencialmente cegos para as coisas do evangelho. E aí Paulo fala assim: e o mesmo Deus que bradou lá, haja luz, também bradou no nosso coração, para que dentro de nós a luz do evangelho resplandecesse sobre as nossas trevas. Sabe qual é o maior milagre? Sabe qual é o milagre mais poderoso? Sabe qual é o milagre mais expressivo? É quando dentro de um coração de trevas, Deus brada: haja luz, e a luz aparece. É quando dentro de um coração corrompido, depravado, sentenciado à morte, Deus brada luz e vida e espírito lá dentro. Você quer o maior milagre aqui hoje? É você ter sido salvo da tua própria condenação. É Deus ter aberto o teu coração para você entender a mensagem e o brilho do evangelho. E isso me conduz para uma segunda verdade. Sabe qual é a segunda verdade? O que Deus confiou a nós não são os resultados da pregação, mas somente a pregação em si. Deus me confiou e te confiou a obrigação de pregar. Agora, os resultados dessa pregação já não dependem de você, já não depende de mim, já não depende daquele que corre, nem daquele que quer, mas de Deus que se compadece. A tua obrigação, a tua atribuição, aquilo que Deus colocou na tua mão, é simplesmente o fato de que você seja fiel naquilo que você pregar, de que você seja fiel naquilo que você vai defender, e de que você exponha a palavra pura e simples, como ela é, sem acrescentar e sem subtrair. Agora, quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo não é você, é somente Ele. Pare de buscar um monte de coisa que você acha que vai te dar resultado. Por quê? Porque o resultado não depende de você, criatura. O teu dever é pregar. Quem vai converter é Ele, quem vai salvar é Ele, quem vai libertar é Ele, quem vai confrontar é Ele. Prega a palavra. É a ordem que Paulo dá para Timóteo. Faça somente isso. Porque, como eu falei antes, o evangelho não é difícil de entender, ele só é difícil de engolir. E o único capaz de fazer essa obra tão maravilhosa é o Espírito Santo de Deus. Essa mulher Lídia, ainda que fosse religiosa, teve que ter o seu coração aberto para abraçar as verdades do evangelho. Logo depois, ela foi batizada, na verdade, ela e toda a sua casa, e ela ainda constrangeu Paulo e sua comitiva a se abrigarem na casa dela. Logo depois, quando o relato de Lídia termina no versículo 15, no versículo 16, a Bíblia dá um segundo relato. Diz que quando a Lídia, e Paulo e toda a sua comitiva estavam indo para aquele lugar de oração, havia uma jovem, uma menina endemoniada, escrava, que dava muito lucro aos seus senhores. Por quê? Porque ela adivinhava as coisas e os seus senhores cobravam por esse dinheiro. E aquela menina seguia a caravana de Paulo e ela dizia exatamente assim: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Verso 18, isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, indignado, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E o que eu consigo aprender com essa segunda porção de texto? A primeira é uma lição muito simples. Eu pergunto para vocês, com que autoridade Paulo deu ordem para aquele espírito se retirar? Com
que autoridade Paulo fez aquilo? Paulo não fala assim, em meu nome te digo, retira-te dela. Não, Paulo não faz isso. Paulo não fala assim, em nome da Assembleia de Deus em Queimado te digo, retira-te dela. Não, Paulo não faz isso. Paulo fala assim, em nome do governo romano, porque eu sou cidadão romano, retira-te dela. Não, ele faz isso. O que Paulo faz? Com que autoridade Paulo faz aquilo? Ele fala, em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno, sai dela. A autoridade do pregador, a autoridade do evangelista, a autoridade do missionário reside em reconhecer que a autoridade final em todos os assuntos é Jesus Cristo, ora. A nossa autoridade reside em reconhecer a autoridade dele. O nosso poder consiste em nos submetermos ao poder dele. No dia em que nós trocarmos a autoridade e o poder de Jesus Cristo por qualquer outra coisa, já não faz mais sentido pregar essa palavra, já não faz mais sentido anunciar essa palavra, já não faz mais sentido se reunir como igreja. Por quê? Porque se você remove o noivo, qual é o sentido da vida da noiva? Não. Por mais conhecimento que você possa ter, por maior título que você possa ter, por mais dinheiro, capacidade, influência que você possa ter, quando estamos falando de assuntos espirituais, precisamos usar as armas espirituais. E Jesus Cristo, sim, é a nossa autoridade sobre todo e qualquer assunto. Não saia por aí achando que você pode fazer essa obra evangelística ou missionária baseado sobre qualquer outro tipo de autoridade. Eu me recordo mais na frente, os filhos de um homem chamado Seva, que tentam expulsar um demônio imitando Paulo, e o demônio fala assim, Cristo eu conheço, Paulo eu sei quem é, e vocês quem são? E aquele demônio dá uma surra naqueles meninos e bota eles para correr. Além de reconhecer a autoridade de Jesus sobre todo o principado, toda a potestade e qualquer poder, existe uma segunda informação contida nesse texto, porque Lucas, muito sabiamente, ele faz uma associação entre o Deus do Antigo Testamento e o Jesus do Novo Testamento. Porque aquela menina fala assim, ó, esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Deus Altíssimo é um dos nomes de Deus do Antigo Testamento. Eu procurei, a pronúncia é El Elyon, o Deus Altíssimo. Esse nome de Deus, ele se repete em Salmos, Números e também em Gênesis. Lembra lá de Gênesis 14, daquele camarada chamado Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo? Esse nome de Deus aparece primeiramente em Gênesis 14. Ora, aquele demônio anuncia o Deus Altíssimo. Mas quando Paulo vai expulsar aquele demônio, ele não fala o nome do Deus Altíssimo, não. Ele fala em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno, sai dela. A segunda verdade que emerge desse texto é muito simples, muito simples. Jesus Cristo é Deus. E ponto final. Você pode falar, nossa, Júlio, descobriu a pólvora. Para você pode ser óbvio, mas para muita gente não é óbvio. Tem muita gente que não reconhece que Jesus Cristo é Deus. Os testemunhos de Jeová, por exemplo, eles não reconhecem que Jesus Cristo é Deus. Pelo contrário, eles falam que Jesus Cristo é importante, sim, ele tem um certo destaque, sim, mas ele é criatura. Ele não é Deus à semelhança do Criador, ele é criatura. Durante a pandemia, trabalhando de home office, eu tinha uma vizinha que ela é testemunha de Jeová, uma vizinha muito querida. E eles também com o templo fechado na pandemia, né, ela estava ensinando lá o pessoal do telefone. E eu trabalhando e ouvindo a aula dela.
E ela falava para a menina no telefone, abre lá em Colossenses 1,15. A menina abria no telefone, ela, o que está escrito aí? O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aí ela, está vendo? Jesus não é Deus, Ele é primogênito da criação, então Ele é criatura. E aí vinha um bichinho no meu ombro assim, vai, grita que está errado, vai, grita nessa janela que está errado. E a vontade era essa, é mentira, Ele é Deus sim. Mas eles ensinam que de fato, Jesus ele é criatura, Ele não é criador. Para os muçulmanos, por exemplo, Jesus Cristo é um profeta, assim como Abraão, assim como Noé, assim como Mohammed, como Maomé, ele é mais um profeta na lista. Para os adventistas, por exemplo, né, uma das fundadoras do adventismo, que é a senhora Ellen White, ela equipara Jesus ao arcanjo Miguel, usando a citação de Judas, quando Judas fala de Miguel. Entre a visão dos testemunhos de Jeová, dos muçulmanos e dos adventistas, eu prefiro a visão de João. Que João? Aquele que estava na ilha de Patmos, que certa vez se virou para ver quem falava com ele. E aí ele escreve em Apocalipse capítulo 1, e eu vi 7 candeeiros de ouro, e entre os candeeiros, um que se assemelhava a um filho de homem, vestia vestes talares, uma cinta de ouro no peito, e os seus cabelos eram brancos como a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo, e os seus pés eram como latão reluzente, e a sua voz era como voz de muitas águas, e eu caí como morto. E ele me levantou, e na sua mão direita tinha 7 estrelas, da boca saiu uma língua afiada, e ele dizia, não temas, estive morto e hoje estou vivo, e tenho nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. Parece óbvio, mas a gente tem que reafirmar isso aqui dia após dia. Jesus Cristo é Deus, e acabou, e ponto final. E Lucas muito sabiamente faz esse paralelo. E ainda existe alguma coisa, eu achei uma coisa errada com esse relógio, hein, pastor? Tem que ajustar esse relógio. Eu só preguei 10 minutos, pastor. E aí tem uma terceira verdade que aparece nesse texto, que é o fato de a história de Lídia estar coladinha na história da jovem. Você pode falar, ué, Júlio, o que você queria? Não. É que perceba a riqueza de detalhes que a Bíblia contém. Lídia, empresária, religiosa, mulher de oração, precisava da graça de Deus. E aquela jovem, possessa, endemoniada, escrava, também precisava da glória de Deus. Ué, como assim? Que graça é essa que alcança todo tipo de gente? Que salvação é essa que abraça todo tipo de pessoa, meu Deus? E você pode falar, Júlio, você está achando pelo em ovo, isso aí é fato isolado. Não. Por que você acha que João 4 vem depois de João 3? Ué, porque o 4 vem depois do 3. Não é isso. Por que você acha que a história de Nicodemos está coladinha com a história da mulher samaritana? Já parou para pensar nisso? Nicodemos, fariseu, homem, que naquela época ainda é muito importante essa distinção, entendedor da lei. O que Jesus fala? Você tem que nascer de novo, meu filho. E a mulher samaritana, rejeitada, você precisa da água da vida que eu tenho para te dar, minha filha. Do maior ao menor, do mais santo ao mais pecador, do que mais pode ao que menos pode, do que vem para a igreja e do que não vem para a igreja, daquele que peca pouco e aquele que peca muito, aquele que prega e aquele que ouve. Que graça é essa?
que é capaz de alcançar todos os tipos de pecadores. Não há ninguém tão santo que não precise da graça de Deus. E não há ninguém tão pecador que não possa ser alcançado por essa graça. No dia que eu e você estabelecermos limites para a graça de Deus, é sinal que a gente já se afastou dela faz muito tempo. E é por isso que é possível fazer missões. E é por isso que é possível ir em outras culturas, em outras religiões, em outros países, anunciar o mesmo evangelho que é pregado aqui no Brasil. Por quê? Porque o Deus que salva brasileiro, salva argentino, salva americano, salva europeu, salva asiático. Ele vai passar a rede dele em todos os povos. Ele vai passar o sangue dele em todo tipo de gente. E quando nós chegarmos lá, já não vai haver mais brasileiro, não vai haver nada, só vão haver aqueles que foram comprados e remidos pelo sangue do mesmo Cordeiro. E assim, simplesmente pela posição dos textos, Lucas ele nos enriquece com mais um detalhe precioso. Agora eu termino falando que depois que Paulo e Silas praticam essa boa ação, né? Porque eles libertam aquela menina, parece que eles cometeram um crime, porque eles vão parar na prisão depois de fazer aquilo. E aí, se a gente pensa, né, com o nosso Tico e com o nosso Teco aqui, a gente fala, não faz sentido, preguei, libertei, ajudei, estou sendo obediente a uma visão que me foi passada por Deus. Por que é que isso está acontecendo? A grande resposta é que nem sempre a gente vai ter resposta para tudo. Deus, ele nem sempre vai deixar claro qual é o próximo passo, qual é a próxima porta, qual é a próxima circunstância. A única coisa que nós temos que ter total e absoluta certeza é que nós estamos sendo fiéis à visão e ao plano original que Deus nos confiou. E Paulo sabia disso. Como é que Paulo sabia disso? Ele não precisava apanhar, ele era romano. Silas não precisava apanhar, ele era romano. Quando levantassem a vara, Paulo levantava a mão, ei, sou romano, aqui ó, meu RG, Roma, sou romano, vocês não podem me bater, eu tenho que ser levado a júri, vocês têm que investigar o caso, e se eu for condenado, vocês podem me bater. Pergunto para você, por que ele não abriu a boca? Por que é que ele não fez uso do seu direito como cidadão romano? Porque ele poderia escapar daquela surra, ele não precisava levar aquela surra. Quem sabe Silas chegou assim, Paulo, a gente é romano, cara. Paulo, fica quieto. Eles vão bater na gente. Quieto, cara. Vamos ver onde é que isso aqui vai dar. A gente veio para cá debaixo de uma visão. A gente está aqui debaixo de uma palavra. Talvez isso aqui vai nos levar em um lugar que por vias naturais a gente nunca iria ter acesso. Quem sabe a gente não vai pregar para alguém que Deus quer salvar e Ele está levando a gente para lá. E não foi exatamente isso que aconteceu. Nem sempre você vai entender todos os capítulos, mas você precisa ter confiança no autor da história. Lutero tem uma frase famosa, ele diz assim, não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas conheço muito bem o meu guia. E é exatamente dessa maneira que nós temos que viver. Aqueles homens são conduzidos para um cárcere, onde eles louvam, oram, e a Bíblia vai dizer que no meio daquela oração, próximo da meia-noite, de repente, um grande terremoto acontece, as cadeias de todos os homens são abertas e acontece algo extraordinário. Eu vou te pedir para se colocar de pé, para eu poder finalizar e já entregar. Quando
quando aquelas cadeias são abertas, aquelas celas são quebradas pelo poder do terremoto, o carcereiro, que havia recebido ordem de guardar Paulo com a própria vida, ele puxa a espada para se matar. Nós não lemos essa parte, você pode ler. Ele puxa a espada para se matar. E Paulo fala, olha, não se mexe, estamos todos aqui, a gente não vai fazer nada não. E aí, em Atos capítulo 16, 30 e 31, ele faz a pergunta que Paulo queria ouvir, né, na verdade. E Paulo responde para aquele moço, então, é um versículo que a gente usa muito em folhetinho de evangelismo, né? Quem já evangelizou. Às vezes está lá, Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aquele homem é convertido, sua família, sua casa é batizada. E aí, posso imaginar depois Paulo batendo no ombro de Silas aí. Te falei para tu ficar quieto? Agora vamos embora. Depois eles saem da cidade e aí eles olham para trás. Tem uma igreja na casa de Lídia. Tem uma ex-endemoniada que foi liberto. E tem um carcereiro que agora conhece a palavra do Senhor. E aí, e aí eu pergunto para você, né, para a gente terminar essa exposição aqui, para você refletir aí. Será que vale uns açoites para ter esse resultado todo? Será que vale umas noitezinhas na prisão? Será que vale ser injustiçado para que você olhe para trás com certa satisfação? O trabalho missionário não é fácil. E eu posso dizer isso com toda certeza porque eu mesmo não tenho coragem de me aventurar nos mares das missões. E admiro muito quem tem essa coragem. Mas a gente precisa reconhecer o valor que um missionário tem. O valor que uma igreja que investe em missões tem. E eu fico feliz com esse tipo de evento, com essa oportunidade de falar de missões. E quero terminar com uma oração. Feche teus olhos, curva tua cabeça. Pai amado, Deus soberano, glorificamos o teu nome, Senhor, porque tua palavra foi pregada. E nós entendemos, Senhor amado, que não há nada mais poderoso nesse mundo para abrir os nossos corações do que a Tua palavra. Faça assim conosco nessa noite, Senhor. Que no meio das nossas densas trevas, a Tua voz de muitas águas possa bradar que haja luz, Senhor. E a Tua luz inunde a nossa vida de uma maneira sobrenatural. Que todo espírito que aprisiona os teus filhos e filhas seja repreendido aqui hoje, na autoridade de Jesus, no nome do Deus Altíssimo, Senhor amado. Oramos por conversão, mas oramos também por libertação, Senhor. Oramos, Senhor amado, para que Tu sejas o grande condutor da nossa vida, que Tu nos leve para a direita, nos leve para a esquerda, porque, Senhor amado, nós sentimos o vento, ouvimos a Sua voz, mas não se sabe nem de onde vem, nem para onde vai, Senhor. E assim é todo aquele que é nascido do Espírito, e assim também nós queremos ser, Senhor. Que o Senhor nos dê coragem e intrepidez para poder pregar para esse mundo todo, Senhor, e dizer tais palavras: creiam no Senhor Jesus, creiam no Senhor Jesus, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. E você que crê, diga amém, e dê uma salva de palmas aí no seu lugar. E eu agradeço a minha oportunidade.